Eu sou o que eu sou, Saint Benjamin Germain, vindo até vocês através de Charlie Austin e El Sotu. A razão da minha presença neste vídeo de último momento é para trazer as atualizações energéticas do planeta. Todos no plano ascensionado bem sabem que aqueles que escolherem permanecer no planeta encarnados como seres iluminados, como seres ascensionados, precisam sempre estar, eu diria, 7 passos à frente do que a energia lhes trará em cada dado momento. Então eu venho fazer esse serviço para vocês. Eu quero começar com a seguinte colocação, de que a real grandiosidade do homem, e por homem eu me refiro à humanidade, é talvez, na maioria das vezes, nunca ter se apercebido de quão grande ele é. Vamos permitir que essa frase possa se assentar em sua consciência brevemente. Muito bem. E a história da humanidade tem sido uma grande lista de pessoas e eventos que, por não se aperceberem a grandiosidade do divino que residia em cada uma delas, tomaram medidas e se portaram de maneiras que não eram próprias da grandiosidade desta fagulha interna, produzindo reviravoltas e meandros e situações que não era de se esperar e que assim coloriram as páginas da história, que de outra maneira poderia ter sido bem mais calma, bem mais progressiva, com menos percalços, com menos altos e baixos, com menos coisas chocantes. Mas, pelo visto, a humanidade sempre gostou de uma história de terror, com tons de real sadismo e desespero e destruição em massa. Com tudo isso dito, eu pedi para Charlie colocar aqui uma pena e um pote de nanquim. Essa pena e esse pote de nanquim representam dois poderes que sempre estiveram muito presentes na humanidade, mas que nem todos os reconhecem como poderes significativamente influentes, mas eles tiveram muita influência nesse planeta, que é o poder da escrita. E a escrita é uma linguagem, é uma forma de comunicação não verbal. Então, muitos escreveram coisas que determinaram os rumos da humanidade. E depois esses escritos viraram a palavra falada. Os discursos na boca dos conquistadores, os discursos na boca dos políticos, os discursos na boca daqueles que se sentem e realmente estão justificados pelos fatos para acreditarem que estão no controle do planeta. Então, o poder da palavra escrita, que mais tarde se torna a palavra falada. Esses dois poderes são incríveis, o poder da palavra escrita e o poder da palavra falada. E por que eu os trago aqui? É porque a capacidade de você usar a pena, apesar de que eu sei que na época de vocês agora, vocês não usam mais esse tipo de ferramenta para escrita, mas sigam na minha maneira de se lembrar como eu redigia coisas na minha época.
Quando eu falar pena, pensem na caneta. O poder de vocês usarem uma pena para vocês escreverem os rumos de algo ou aquilo que vocês querem ver assentado para a posteridade, por incrível que pareça, está na mão de cada humano. Todo humano está ativamente usando a sua própria pena e o seu pote de nanquim para traçar os rumos do planeta. E eu digo que, por incrível que pareça, essa é a realidade, porque vocês talvez imaginarão que para que você possa pegar essa pena e esse pote de nanquim, você precisa estar em algum espaço de poder, em alguma cadeira de responsabilidade política ou organizacional, para que você realmente possa ter um impacto no planeta, mas não é assim. Cada linha da vida que você experiencia foi você usando essa pena e esse pote de nanquim, e cada linha da sua vida contribui para o todo da experiência planetária e coletiva da espécie. Então todos vocês estão ativamente ao construírem as experiências da sua narrativa humana, pessoal, individual e particular, estão, na verdade, construindo a narrativa maior, a narrativa planetária, a narrativa da espécie. O que isso quer dizer? Quer dizer que a construção do que acontece agora, nos dias à frente, a seguir, o que vocês experienciarão como espécie, é um trabalho de escrita coletivo. Parece óbvio isso, mas vocês não se lembram disso em base diária, ou se lembram? Então, sempre que você usar a sua própria pena pessoal, o seu pote de nanquim simbólico, lembre-se que aquilo que você está trazendo como uma experiência para a sua vida é também a experiência do todo. É também uma experiência que ecoará no todo, naquilo que será experienciado em grandes escalas pela espécie humana. É importante trazer esse ponto, porque isso nos faz ser muito mais seletivos a respeito de quais experiências nós queremos nos abrir para. Isso nos torna muito mais conscientes de todo o processo de magnetização que nós queremos trazer como a experiência diária e local de nossas vidas. O que você vive aqui, em algum nível, também será a vivência de bilhões de pessoas. Então, sem sair do cômodo da sua casa, sem sair da sala da tua casa, sem sair do quarto da tua casa, às vezes você pode ficar enfurnado por boa parte do tempo no seu local de vivência, você ainda assim está participando da narrativa planetária. Remotamente, as suas energias estão indo e estão sendo adicionadas à narrativa maior. É bom ter essa consciência da extensão dos seus atos. Você não precisa estar apercebido de como as energias das suas ações pessoais estão reverberando no todo. Você só precisa ter a ciência de que estão. Então, quando você escolhe por você algo, quando o teu eu sou lhe dá a oportunidade de fazer uma escolha do nível humano, quando você escolhe algo para si, você está escolhendo para cada humano neste planeta uma experiência equivalente da mesma. Cada um de vocês está ativamente escolhendo por todos os outros. Para onde nós vamos? Com isso, por que toda essa conversa da pena e do nanquim? Porque eu quero que vocês comecem a deslocar a sua percepção ou seu foco de que aqueles que estão tomando as rédeas das narrativas globais, das narrativas políticas e econômicas, estão em salas escondidas
estão nos palácios presidenciais, estão nos palácios dos países que ainda têm monarquia, estão dentro das câmaras do Senado, as câmaras dos deputados, dentro dos prédios dos parlamentos. Eu quero que vocês parem de acreditar que o que faz alguém ter o controle da narrativa de uma grande massa de pessoas, e às vezes até impactando a sua vida pessoal, é definido apenas por alguém que tem um trabalho no Estado, numa administração governamental, ou alguém estar num prédio específico que foi elegido por toda uma sociedade específica para tratar desses assuntos. Não, sem sair da sua casa, você está tomando decisões conscienciais e energéticas tão impactantes quanto aqueles que a sociedade civil elegeu para cuidar da estrutura social. E o mais legal, você pode evitar toda a dor de cabeça de ter que se especializar por anos na vida política ou em certos cursos que o colocariam como especialista para poder oficialmente na narrativa humana colocar-se à frente e dizer eu quero tomar esse espaço de fala e de voz na sociedade. Então, eu digo que os reais escritores da narrativa planetária não estão onde você acreditaria que eles estão. Não estão lá nas reuniões da ONU ou nas reuniões em Davos. Estão aonde eles escolherem estar, se eles se aperceberem simplesmente do poder da pena, que é o seu poder de fala. Então, quem são realmente os governantes do planeta? Não são os políticos. Vocês já devem ter percebido, os políticos não têm a mínima ideia do que está acontecendo nesse planeta. Eles estão tão perdidos ou mais perdidos do que aqueles que os elegeram ou aqueles para os quais eles governam. É isso que algumas figuras, não diria importantes, mas é isso que algumas figuras em altos cargos da política mundial em alguns países têm deixado transparecer e tem sido permitido pela hierarquia planetária que estes existam e ocupem esses espaços sem o preparo nenhum para estarem nesses espaços. É para que vocês, espécie, observem de uma vez por todas. Esses políticos, eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles não sabem mais do que você. Eles não se prepararam mais do que você. A única diferença, talvez, entre eles e vocês é que eles sabem do poder da pena e da fala. E eles, estando no cargo político que lhes dariam as janelas para poderem exercer essas ou não, continuam a fazer uso do poder da pena e da fala. Então, muitos de vocês no meio da massa da humanidade sabem muito melhor do que eles. Sabem muito melhor do que eles. Se apercebam disso. Quem são os reais governadores do planeta? Vamos tirar esse peso, que é por isso que se torna um peso, por sinal, dos políticos, dos ombros deles. Os reais governantes do planeta são cada um de vocês. Vocês, através da sua consciência e energia, governam o planeta sem nem precisar sentar num trono ou numa cadeira de presidente. Ou de qualquer outra instituição no seu país ou planetária que assim, a partir daquele espaço, assuma-se ou entenda-se de que aquele confere ao que senta nele algum tipo de poder, autoridade ou responsabilidade. Então, é hora de vocês se aperceberem nessa transição planetária. A profundidade e a extensão
dos seus atos provincianos, quer dizer, dos seus atos íntimos, da sua vivência que apenas diz respeito a você e como estes estão construindo a narrativa dos próximos capítulos planetários. É hora de vocês se aperceberem de que a sua vida privada é a sua vida pública. Um passo que você dá aqui reverbera numa decisão, numa PEC do lado de cá. A energia se expande, ela se associa ou se funde a outras energias e é apenas uma questão de escolha. Se você se apercebe da onde as energias do que você vibra aqui, para onde estas energias estão indo e que efeitos exteriores ao seu campo energético elas estão causando em outros espaços. Se apercebam disso. Muito bem! É o meu convite como Macha Chohan da Terra que vocês agora, aqueles que vão escolher ficar, a fazer uso da pena e da fala. Mesmo não tendo um título de governador, de prefeito, de vereador, de deputado, de presidente, de chanceler, o que seja, ao você declarar algo, você se sentir como você estivesse nessas posições. Você pode afetar e você pode produzir efeitos positivos para a tua comunidade se você assim desejar, sem nunca ter participado de uma reunião da comunidade ou da sua cidade. É sério. Simplesmente por declarar a intenção dentro do local onde você está. E veja, estou repetindo isso de várias maneiras diferentes nesses primeiros 17 minutos de conversa, pois eu quero que isso realmente se assente em vocês. Aqueles que permanecerão no planeta, mestres, apesar de não... Por isso que eu falo, você não se envolverá nas questões políticas e sociais. E muitos não entendem quando eu digo isso, porque há uma maneira muito mais fácil. O mestre já não vê mais questões privadas ou pessoais como diferentes de questões sociais e de grande escala e de cunho, digamos, moral e ético. A vida do mestre é a vida do mundo. Conseguem entender esse princípio? A vida do mestre é a vida do mundo. Tudo o que você faz na sua vida, você não está fazendo para si. Quer dizer, na verdade, você está fazendo para si porque você percebe que você é muitos. Você é a própria espécie. Então, tudo que o mestre está fazendo, ele já está fazendo sempre do ponto do que é melhor para todos. Ele se vê como todos. Então, é por isso que você não precisa mais se engajar no físico, no tete-a-tete, nas questões sociais, nos movimentos ativistas. Não, você pode estar aonde você quiser estar, ressoando o poder da pena e da fala. Agora, 3 coisas para fazer bom uso da pena e da fala. 3 pontos dessa era de Aquário serão cooperativismo, relativismo e sustentabilismo ou sustentabilidade. Para você ter o impacto que você deseja na sua vida, que não é a sua vida, é a vida do todo. Para você ter realmente um impacto positivo, você terá de se familiarizar ao usar a pena e o pote de nanquim com esses princípios do cooperativismo, do relativismo e do sustentabilismo, da sustentabilidade. Por sinal, se você não tiver esses 3 pontos, quer você já esteja ascensionando ou não, será muito difícil você ficar no planeta. Muitas pessoas estão escolhendo sair do planeta, pois elas não querem viver pelos princípios de cooperativismo.
relativismo e sustentabilismo, ou sustentabilidade. Para vocês que vão permanecer encarnados, basta demonstrarem esses princípios na sua vida. E estarão fazendo pelo todo. Eu decido aqui não adentrar nos detalhes do que eu tenho em mente quando eu falo de cooperativismo, relativismo e sustentabilidade. Vocês mesmos vão ter uma gama de coisas que vocês associem como as possíveis definições dessas três palavras, mas eu quero apenas que vocês sintam, realmente, energeticamente, ao que se refere essas três palavras. Muito bem, está refletido, está internalizado. Então, entenda o valor da pena e da sua fala. Nunca falhará se partir de um cooperativismo, um relativismo e uma sustentabilidade. Na verdade, são três carreirinhas. Liga-se ao outro, leva ao outro. O cooperativismo leva a um relativismo de interações e de ações. E o relativismo produz, então, uma sustentabilidade. Apercebam-se, o planeta Terra, a escola Terra, como muitos gostam de chamar, é uma escola onde, digamos, 80% de todas as almas encarnadas são almas bebês. Por isso que nós temos instituições e leis tão pautadas por um nível de controle descabido. Por isso que nós temos religiões, estruturas religiosas tão desequilibradas. Eles querem impor um modo de vivência não só para os seus membros, mas os membros dessas religiões querem converter todos os outros que não estão de acordo com a sua religião. Isso é típico da alma bebê, da alma que vem encarnando há pouco tempo num plano físico como a Terra. Por isso que nós temos tanto preconceito nesse mundo. As pessoas não conseguem ficar ok se há homossexuais e transexuais. Elas têm que ir lá e lutar contra eles e destruí-los e dizer que eles são do diabo, porque a alma bebê tem esse aspecto. Se ela acredita em algo, ela acha que esse algo então é bom para todos, então ela tem que forçar em todos. Agora, as almas velhas que são vocês é diferente. Vocês não precisam forçar nada para ninguém. Vocês já passaram por todos esses outros espectros de experiências na Terra, como o espectro que a maioria agora para as almas encarnadas. Você já foi uma alma bebê que queria impor tudo sobre os outros, era a sua religião, era a sua política, era a sua maneira de ver a vida. Por sinal, esse planeta teve muitos salvadores, desde Napoleão Bonaparte, entre aspas, conquistadores, certo? Até um suposto conquistador, um tal de Adolf Hitler, que vendeu toda uma imagem falsa para uma nação inteira e para o mundo, porque eram todas almas bebês. Então, veja, é por isso que a história desse planeta foi sempre tão cheia de atritos, porque as almas bebês, que são a maioria, sempre encarnadas em cada dado momento da Terra, tem esse aspecto de querer forçar nos outros aquilo que elas entendem como o melhor. Mas vocês são almas velhas, é às almas velhas que é dado a pena e o pote de nanquim que se torna a sua própria fala. Nós não queremos impor nada a ninguém, nós nem queremos nos envolver com as vivências que outros espectros de almas estão tendo. Nós sabemos do nosso poder de ficarmos quietinhos e quietinhos, produzirmos energeticamente e consciencialmente mais, e consciencialmente muito mais do que todas essas outras almas que estão sempre se movimentando e ativamente vivendo freneticamente o jogo da vida na Terra estão fazendo.
É isso. Vocês são almas velhas. Vocês são como grandes troncos de árvore, araucárias antiguíssimas estão postadas ali. Viram muitos eventos no planeta. Enquanto as pessoas no planeta entram em atrito, entram em conflito, se desvanecem, vocês estão ali, com as suas folhas copiosas, recebendo a luz do sol e produzindo a sua fotossíntese. Esse é o seu papel. Mas, veja, façam a sua fotossíntese simbólica. Façam, por favor. Ok? Eu quero falar de um último ponto. Eu quero falar para vocês agora, nesses breves últimos minutos que ainda me restam, que foi o tempo que eu reservei para conversar com vocês, sobre o papel de toda uma reestruturação que o sistema planetário Terra está sofrendo. Vocês já devem ter percebido que os seus invernos agora estão mais longos ou estão fora de época, e os seus verões ou a época de calor estão mais longos ou fora de época. Muitos de vocês já estão há dias sem conseguir dormir. Há até o real desejo de descansar, mas vocês simplesmente não conseguem ter uma noite de sono completa. Outros de vocês, durante os dias, sentem que tem alguma energia, eu diria, engraçada, estranha pairando no ar. Vocês não conseguem dizer exatamente ou elaborar exatamente mentalmente o que é essa energia, mas é algo diferente de tudo o que vocês já sentiram. E alguns de vocês têm passeado por espaços geográficos na sua cidade ou nos locais para os quais vocês geralmente se deslocam e têm sentido uma diferença no ar, no sentido, a energia daquele lugar, toda a estrutura energética daquele lugar mudou. Ou ele ficou muito mais pesado, ou ele ficou muito mais leve. E a diferença energética é tão gritante que vocês se apercebem. E para muitos outros de vocês, vocês estão sendo realocados geograficamente. E essa realocação geográfica é muito mais uma realocação energética, percebem? Estão todas as almas no plano físico, mas com certeza você já percebeu a essa altura de que estar no plano físico não é estar na mesma frequência consciencial e por não estar na mesma frequência consciencial, o próprio plano físico, a energia que envolve cada espaço geográfico do plano físico, se constitui de uma natureza diferente, às vezes, do espaço geográfico ao lado do primeiro. Com isso, quero então elucidar para vocês de que, da mesma maneira que os seus países põem barreiras geográficas que dividem a soberania de um Estado-nação ao outro, as energias no plano físico também se avolumam em bolsões. Então, o plano físico também está dividido, mesmo o todo dele sendo físico, também está dividido em bolsões energéticos ou conscienciais diferentes. Antes da transição planetária, esses bolsões não eram tão claros, tão grandes, tão protuberantes. Então, almas de densidades conscienciais muito diferentes, às vezes ocupavam o mesmo espaço, talvez um mesmo bairro, uma cidade, ou talvez um estado de um país, ou talvez uma nação. Agora, com a transição planetária, as energias, mesmo dentro do plano físico, começaram a se separar. Elas estão se desfundindo, por assim dizer. Elas estão se diluindo de outras frequências ao redor que não mais contribuem para essa energia frequencial ou consciencial continuar a manter no seu estado puro de experiência. Então, é como o afastamento da água e do óleo. Isso está acontecendo no plano físico. Então, nós estamos tendo países inteiros que estão ficando numa bolha de consciência,
e todos naquele país que estavam numa frequência de consciência ou de energia muito dispare, muito desarmoniosa com a do todo, então simplesmente sente a necessidade de realocar para um outro país, ou para um outro estado, ou para um outro lugar do planeta. Dentro dos mesmos países, as cidades estão sendo divididas e ninguém está fazendo isso, é a própria energia. Todas as pessoas com uma mesma energia estão correndo para uma mesma região, ou para um mesmo centro habitacional, ou para um mesmo bairro. Então ficará muito mais claro quantas bolhas de consciências nós temos no planeta. Estão todas se polarizando. Então, assim, a separação do trigo e do joio não é apenas separar almas encarnadas. Quais são o trigo e quais são o joio? Há muitos tipos de trigo e há muitos tipos de joio. Essa separação ficará evidente também diretamente na demografia de onde as almas estão habitando no físico. Então você perceberá que haverá cidades que têm uma pureza no ar. Você sentirá a pureza no ar e você verá os habitantes. Estão todos naquela frequência de pureza. E outras cidades que no ar, você adentrar o espaço, você adentrando o perímetro urbano daquela cidade, você sentirá no ar as consciências que habitam ali. Então, sim, nós passaremos a ter cidades extremamente violentas, totalmente violentas, e cidades totalmente pacíficas, e polos onde só se fala sobre ciência, avanço científico, e polos apenas de artistas, e polos apenas de filósofos. Então, o realinhamento consciencial, a separação das almas, por assim dizer, está sendo muito mais do que apenas num nível etérico, ou digamos, num nível abstrato. Você vai perceber essas almas se realocando geograficamente para espaços onde tem mais da própria energia na qual elas já estão. Ninguém está fazendo isso, nenhum mestre ascensionado, nenhuma consciência iluminada. É o caminho natural da energia. E esse é um tipo de polarização do plano físico que não é ruim. É uma polarização boa. É hora de você ficar apenas com a sua família de consciência. Não há por que você ficar recebendo insights de uma família que está num outro nível de consciência. É hora de você realmente se aperceber da consciência que você alcançou no exato momento em que você está na sua evolução universal e principalmente, como cabe a vocês, planetária. Mas todos esses dados que eu mencionei para vocês, esses fatos de coisas que têm acontecido agora no plano físico, como eu disse, é uma reestruturação do sistema planetário. Imagina que todas as energias discordantes tenham que sair do planeta de uma única vez, num processo contínuo e ininterrupto. Elas têm que vazar para fora das bordas do planeta, certo? Só que para elas vazarem, nos arredores do planeta há densidades como os umbrais, as regiões infernais, as regiões onde muitas almas ficam presas. Então não há como essa grande quantidade de energias que não mais pertencem a esse planeta poderem vazar, porque há essas bandas, há essas camadas de existência bem na saída, nas bordas do planeta, que estão meio que no meio do caminho, que estão meio barrando as portas de saída para essas energias. Então o sistema planetário está tendo que passar por digamos, um transplante orbial. O que isso quer dizer? A consciência universal está tendo que esticar essas regiões, essas esferas de existência que circundam o plano físico do planeta para mais longe, ou quebrá-las em pedaços para que se abra caminhos
pavimentos, estradas energéticas para que as energias que estão no planeta físico possam ter sangria, possam ter espaço de escape para se retirarem do planeta. Então, se você olhar agora as regiões, as esferas, as orbes de existência muito próximas ao plano físico, elas estão todas estilhaçadas, por assim dizer, igual vidro quebrado. Elas não são mais um círculo perfeito que está prendendo, ou que seria tipo uma das primeiras bordas da panela, que seria o plano físico, por assim dizer. Elas estão todas perfuradas. Algumas estão adentrando o espaço sideral, por assim dizer. Então, essa coisa universal de várias realidades, uma empacotada em cima da outra, pelo menos nas realidades próximas do planeta Terra, está deixando de existir. E quem que está fazendo isso novamente? Eu disse a consciência universal, mas a mais, é as próprias energias que querem sair do planeta, pois a frequência do planeta está subindo e essas energias não conseguem ficar mais aqui, que estão fazendo pressão nas sebes que separam a realidade física do planeta às realidades espirituais ou invisíveis. Então essa energia é tão forte, ela quer tanto sair do planeta que ela está empurrando essas densidades de consciência baixa para longe do planeta, às vezes as estourando. É como a porta de uma casa, quando um policial vem e ele arromba a porta com tudo. É isso mesmo, essas energias planetárias, que não é mais o lugar delas permanecer aqui no planeta, estão arrombando essas dimensões próximas da Terra, as quebrando em muitos pedaços, abrindo veias, caminhos. É igual a lava de um vulcão que vai descendo o sopé do vulcão e vai criando sulcos de lava, é a mesma coisa. Então, se um médium, alguém que faz uma viagem astral, por assim dizer, ele for olhar as camadas ao redor do planeta, as camadas espirituais, cheias de vidas, ele vai ficar confuso, não há mais um caminho propício. O próprio elevador de Sananda que vocês usam mesmo, agora ele não sobe reto. Muitas vezes ele tem que fazer zigue-zagues, ele tem que tomar caminhos que não são ascendentes, porque mesmo as densidades mais altas, nível crístico, sexta, sétima dimensão, já não estão mais exatamente onde elas estariam. Então, todos os caminhos energéticos e de passeio para as densidades próximas da Terra está sendo reestruturado, está sendo reconstruído, na verdade está sendo desfeito, novas topografias densiais estão sendo criadas. É isso que eu quero passar para vocês nessa conversa. Então, um pouco do porquê vocês não estão conseguindo dormir recentemente é isso, é porque a sua alma sabe melhor. Você não vai achar aquele ponto que era meio que fixo para onde você ia durante as horas de sono, porque pense bem, igual no plano físico, né? Abaixo da crosta terrestre há o magma, há o mar de magma, e quando o magma se movimenta, ele movimenta as placas tectônicas. É o mesmo. Pensa que o magma espiritual que envolvem, na verdade, o planeta físico, são essas densidades baixas, próximas ao planeta, como eu disse, densidades onde muitas almas ficam presas. Então esse magma está se mexendo, porque ele está recebendo pressão interna das energias vindo direto do físico e deixando o planeta. E aí, a crosta lá em cima, que são as dimensões que vocês chamariam do real reino de Deus, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª dimensões, são as placas tectônicas que também estão se mexendo. Então já começa a haver uma dificuldade de mestres ascensos se comunicarem com vocês. E é por isso que nós precisamos de vocês como mestres ascensos aqui na Terra. Eu estou conseguindo fazer essa comunicação, por sinal, porque eu estou encarnado na Terra em 2 avatares e também concedi a alguns outros humanos fractais da minha consciência. E sou um hábil navegador
de outras densidades de existência quando elas estão nesse estado de movimento como nós estamos observando agora. Essa disrupção nas densidades próximas da Terra também causa uma difusão do tempo. O que isso quer dizer? O tempo ele está se esticando, ou em alguns lugares ele está ficando muito curto. Então, mesmo o tempo ele está quebrando as suas próprias regras, ele já não está mais se comportando de uma maneira preditiva e programativa. Então é por isso que às vezes os seus fluxos, os seus ciclos internos, até biológicos, não estão conseguindo se sincar com a realidade do dia a dia, pois o tempo está sendo afetado por essas grandes mudanças, que eu diria que são até cataclísmicas, que estão acontecendo nas densidades espirituais ou invisíveis que englobam ou que formam o sistema Terra. Então, essas são as informações planetárias que eu gostaria de passar para vocês. É apenas um heads up, como nós falamos em inglês. É apenas o trazer de alguns pontos pertinentes. Então, agora é a hora de você estar na sua maestria. Eu trouxe aqui um relógio, um belo relógio. E geralmente a gente olha para um relógio e nós dizemos: o tempo está passando. Realmente o tempo está passando. Mas o tempo está passando é porque ele está indo embora. Na verdade, o que eu quero dizer com toda essa live, o tempo já parou. O tempo, como uma camada permeável, permanente e segura do planeta Terra, já parou. Ele está parado. Já parou para perceber como mesmo com o suposto fim da pandemia, apesar de que os casos estão voltando agora em vários lugares, parece que mesmo com a volta de uma certa regularidade, uma certa normalidade, parece que ainda está tudo parado. Tu percebeu isso já? É porque o tempo parou. O tempo está parado. E se você estiver muito associado ao seu corpo, à sua identidade pessoal nessa vida, e você não estiver plenamente permitindo que a sua alma brilhe através de você, você vai parar junto com o tempo. Porque o tempo ele só consegue ter esse poder de influência, de atração sobre aqueles que estão ultra identificados com o seu corpo material e com a personalidade que foi programada nesse corpo através das vivências até o momento que estes se tornam adultos, que tiveram enquanto crescendo nessa atual encarnação. Quando o tempo para, note o que eu vou dizer agora, quando o tempo para, a alma não para. Quando o tempo para, a alma continua. Quando o tempo para, a alma inicia o seu próprio ciclo. A alma aviva-se. Para a maioria da humanidade dos humanos, o tempo parou e eles pararam juntos. Parecem zumbis. Mas a alma, para aqueles que estão infusionados da alma, a alma tem seus próprios ciclos. E esses ciclos não são medidos ou influenciados pela cadeia do tempo. Então, nunca antes foi o melhor momento na humanidade para usar a sua pena, o seu pote de nanquim, que é o seu poder de fala. Pois a maioria dos humanos não usarão, pois eles estão esperando o tempo voltar a bater, voltar a andar. Mas você não precisa deste relógio tradicional. Você tem o seu próprio TikTok álmico. Você então pode continuar a seguir a sua vida normalmente e maestricamente. Então não será desimpedido, não será impedido, quero dizer, de usar a sua pena e o seu pote de nanquim.
Isso é belo. Siga o seu próprio ciclo. E se aperceba daquela grandiosidade que a maioria dos homens jamais chegará a conhecer. O quão grande você é quando instalado na sua própria divindade e vivendo maestricamente. Eu sou Sam Benjamin Germain, do domínio ascensionado. Muita paz, honra a todos vocês, e que os dias à frente sejam dotados do maior profundo poder do apercebimento da sua escrita e da sua fala, de criar um mundo que seja conduzivo às energias conscienciais mais altas em disponibilidade para esse quadrante do qual o sistema planetário faz parte. Vai, Om Ram.